Beleza, galera? Hoje é dia 4 de janeiro de 2018 e a reportagem publicada no G1 hoje foi a seguinte: cristãos transgêneros lutam para conciliar fé e mudança de gênero no, abram aspas, evangelho inclusivo. G1 conta a história de 3 pessoas que cresceram na igreja, mudaram de sexo e encontraram em novas igrejas a resposta para desfazer o que por muito tempo foi um insuportável conflito interno e externo. E aí vem a reportagem. O que é esse tal desse evangelho inclusivo? Segundo a versão da comunidade LGBT, o evangelho inclusivo ele é uma vertente do cristianismo que defende a aceitação e a inclusão da comunidade LGBT. Ao meu ver, essa foi a versão da comunidade LGBT. Na minha opinião, o termo evangelho inclusivo é uma redundância, porque o evangelho já é inclusivo. Jesus veio para os doentes, então ele pregava para todo tipo de pessoas. Se você não lembra, aquela época, quando Jesus veio, as mulheres eram tratadas como objeto, eram nada, não servia para nada. Criança também era desvalorizada. E Cristo veio para acabar com essas amarras aí, vamos falar. Foi o primeiro, né, Jesus Cristo, que começou a tratar as mulheres como deveriam ser tratadas, as crianças como deveriam ser tratadas, e todas as pessoas como deveriam ser tratadas. Enfermos, coxos, doentes, pilantras, né, cobradores de impostos, soldados e etc. Então, sacerdotes e aí vai. Então, esse termo evangelho inclusivo é uma redundância. Mas aí a comunidade LGBT utiliza esse termo e aí eles falam que tem algumas igrejas consideradas inclusivas, que são essas igrejas que recebem essa comunidade LGBT. Inclusive, concordam que essas pessoas, ou que essas pessoas que tenham essas condutas transexuais, que na minha opinião é uma conduta, elas possam até se tornar pastores ou pastoras da igreja, como é o caso da ICM. E aí vem a reportagem, vai discorrer sobre tudo aqui, pega a versão desse pessoal, tem aqui essa pastora, aí se diz pastora trans, e aí vem, depois mostra um casal de lésbicas e tudo mais, e aí vai. Assim por diante. Engraçado que essa pastora da ICM, ela tem 2 filhos, que o mais velho aqui não deve ter 12 anos de idade, e uma das meninas já é considerada trans também. Então, é o fim da picada mesmo. Mas o que me deixou bem constrangido com essa reportagem foi a opinião de um pastor aqui, que ele falou o seguinte: todo discurso que sataniza um tipo de pessoa e um tipo de comportamento vai gerar violência sim. A igreja deveria estar mais preocupada em promover paz, conciliação, respeito, preservação de direitos humanos, mais do que ficar discutindo moral sexual. Isso é importante, mas existe uma agenda muito mais importante, na minha opinião, fecha aspas, diz, né, o pastor Ed René. Com todo respeito aqui ao pastor, eu discordo da forma como ele expôs aqui. Eu vi o vídeo, no final da reportagem tem um vídeo de 6 minutos, em que ele aparece falando algumas coisas. E na minha opinião, a sexualidade e moral sexual, como ele mesmo expôs, é um assunto em voga, é um assunto importantíssimo para ser discutido. Vocês viram aí, devem ter acompanhado nos últimos dias, um lutador do UFC trans, que ele é um homem e se transformou em mulher, e aí está disputando o campeonato de MMA na categoria feminino, e tá passando o trator lá, fazendo tudo que tem que ser feito lá, destruindo todo mundo. É um absurdo isso aí. Então, é um assunto importante sim na atual conjuntura, em pleno 2018, onde nós temos aí a mídia exaltando pessoas como Pablo Vittar, tornando pessoas como essa um símbolo a ser seguido. Então, é importante sim e é um dos assuntos mais importantes que nós temos. Por quê? Porque está destruindo a família tradicional, que é a base da sociedade. Não podemos deixar isso acontecer. E você não pode ter a interpretação bíblica que vai beneficiar você. Porque o que dá a entender dessa reportagem é o seguinte: eles formaram uma igreja intitulada Evangelho Inclusivo, que eles pegam uma conduta considerada pecaminosa e tornam essa conduta como aceitável. E num primeiro tempo, nós teremos essa conduta como sendo aceitável, num segundo momento, teremos essa conduta como sendo, às vezes, até obrigatória. Se formos ver o escalonamento aí, né? E aí, nós temos, nesse livro aqui, os 10 livros que estragaram o mundo,
Um dos livros é o Leviatã, de Thomas Hobbes. Foi escrito em 1651 e ele dizia o seguinte: todo homem tem direito a tudo. Esse livro, né, é um também dos que fazem parte aqui dos que destruíram o mundo. Por quê? Porque essa mentalidade de que o homem tem direito a tudo. Não tem não, meu camarada. O homem não tem direito a tudo. E se você for ver, hoje em dia tudo gira em torno disso, do homem ter direito a tudo. E aí eu queria ler com vocês aqui 2 versículos só para deixar registrado. O primeiro é o seguinte, Mateus capítulo 18, versículos 7 a 8, vai dizer o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Capítulo 8, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, serás lançado no fogo eterno. Ou seja, você tem que largar condutas ou práticas pecaminosas erradas e não torná-las legais a partir do ponto de vista seu. E aí, outro capítulo aqui, outro versículo que eu queria falar, está lá em João, capítulo 8, versículo 11. É o caso de Jesus com a mulher adúltera, que estava prestes a ser apedrejada e Jesus impediu. Então lhe disse Jesus: vai e não peques mais. Ou seja, vá embora, só que largue sua conduta pecaminosa. Esse foi o alerta de Jesus Cristo para aquela mulher. Se fosse hoje em dia, iam interpretar esse versículo assim: vai e seja feliz. Né? Seria interpretado dessa maneira. Então, nós não podemos deixar condutas pecaminosas, condutas imorais, condutas contrárias à biologia ou qualquer outra coisa do gênero, passar a ser uma conduta normal, porque não é. Beleza? Então, essa é a minha opinião a respeito desse assunto. É um assunto polêmico, mas estamos aí para debatê-los. Afinal, muita gente não fala a respeito. E quando fala, dá uma aliviada, dá uma relativização no assunto. Beleza? A Bíblia é clara, então não queira vir interpretar a Bíblia conforme a sua vontade, de um modo que não te ofenda, né? É bom lembrar aqui, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a diferença é você tornar uma conduta pecaminosa sua e querer torná-la uma conduta normal, ou às vezes até elogiável. Esse que é o problema. Beleza? Tá aqui minha opinião, forte abraço e até mais.